Bom dia. Audiência pública na comissão mista, artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esta audiência pública está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 60.2 UHF, canal 4 e 24 da NET. Quero registrar a presença do Márcio César Santiago, diretor de contabilidade, nosso gestor José Antônio Parimoski, os vereadores Antônio Carlos Albino, vereador Romildo Antônio, Márcio Pentecostes, Rafael Antonucci, Cristiano Lopes, Ed Carlos Vieira e Valdeci Vilar Mateus. Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da audiência pública de que fala o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz o aludido dispositivo: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Esclarecemos aos presentes que a comissão de que fala o artigo 166 da Constituição Federal é a comissão mista ou especial, que nesta casa é formada pelas comissões permanentes de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento. Pedimos aos membros da comissão mista que já assumiram seus lugares, de maneira a possibilitar as indagações ao senhor gestor José Antônio Parimoski no momento oportuno. Segundo os estudos elaborados pela consultoria da Casa, o senhor gestor e seus assessores os vereadores deverão limitar o tema desta audiência pública ao quesito cumprimento das metas fiscais desse terceiro quadrimestre. Por metas fiscais, devemos entender os temas pertinentes à arrecadação, receita em todas as suas formas, os que disserem respeito às despesas, os limites constitucionais e legais, por exemplo, folha de pagamento, crescimento do quadro de servidores, renúncia de receita, riscos fiscais, entre outros assuntos. Desta forma, não serão admitidas nessa modalidade de audiência pública quaisquer outras abordagens ou questionamentos, como metas fiscais e serviços, obras, programas, convênios, etc. Posto que essas matérias terão momento e instrumento próprio previsto em lei para sua avaliação. Portanto, a matéria objeto dessa audiência será exclusivamente técnica, o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Indagações sobre temas estranhos a essa matéria serão indeferidas por essa presidência. Ainda a título de esclarecimentos, informamos que a preferência para a elaboração de questionamentos ao senhor gestor José Antônio Parimoski é dos membros da comissão mista. Se outras autoridades presentes ou ainda pessoas da assistência tiverem perguntas relevantes e pertinentes sobre o tema, cumprimento das metas fiscais desse terceiro quadrimestre, essa presidência poderá deferir os questionamentos para a resposta do senhor José Antônio Parimoski. Pedimos ao gestor José Antônio Parimoski que inicie a explanação. Presidente Gustavo Martinelli, bom dia a todos os senhores vereadores, o Albino, o Romildo, o Cristiano, o Valdeci, o Ed Carlos e o Rafael. Não sei se tem outros vereadores da casa, mas cumprimento a todos os presentes. Presidente, vou pedir licença para ficar aqui em pé, rapidamente, para fazer a apresentação das metas fiscais.
Fica mais fácil para me dirigir aqui ao telão, dá licença. Cumprimentar aqui também o Samuel, né? Nosso superintendente regional aqui do Bradesco, a Sônia, enfim, acho que eles vieram visitar você, hein, Gustavo? É um time novo aí que está administrando aqui o banco na nossa cidade, um time bem competente, já tiveram conosco na prefeitura, eles estão bem ligados aqui na movimentação da cidade, da administração. O Bradesco ganhou a licitação da folha de pagamento do município, novamente, e tem feito um trabalho bastante intenso para melhorar o atendimento aos servidores, inclusive, né? Agradeço aqui publicamente o trabalho que vocês estão fazendo. Bom, indo direto ao ponto, Edneia, você que vai comandar, hein, por favor. Senhor presidente, né, senhores vereadores da comissão mista, aqui a gente já começa diretamente na tela principal, que são os indicadores principais, os quais nós vamos mostrar aqui aos senhores hoje. Nossa abordagem hoje aqui vai ser bastante objetiva. Todos esses dados, os quais nós estaremos apresentando aqui, já estarão disponíveis no portal da transparência. Esse relatório de gestão fiscal, o qual a gente está se reportando aqui hoje, já está publicado na imprensa oficial do município, né? Nós temos como compromisso permanente de prestação de contas das metas fiscais nos meses de maio, setembro e fevereiro, né, fazer a prestação de contas para a comissão mista da Câmara Municipal, é a nossa obrigação, e nós estamos aqui hoje cumprindo essa obrigação com relação ao terceiro quadrimestre de 2017, que na verdade fecha o ciclo do ano passado. Então, receita corrente líquida, a meta que nós chegamos ao final do exercício foi de 1,74 bilhão, a dívida consolidada do município, ela chegou em uma proporção da receita corrente líquida 12,87, pessoal em encargos, nós ficamos em 44,52 da receita corrente líquida, e o resultado primário foi de 170 milhões de reais. Esses são os principais resultados que compõem o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2017, e a partir de agora a gente desdobra cada um deles aqui para os senhores vereadores. Começando pelas receitas, nós temos tínhamos uma meta orçamentária para a receita corrente de 1.887 para 2017, e ao final do exercício nós chegamos a 1.800, ou seja, nós batemos 95% da meta estabelecida para as receitas correntes. Nós tínhamos uma meta de 162 milhões prevista no orçamento de 2017 e ao final do período nós cumprimos 12,33 milhões de reais, ou seja, nós executamos basicamente 7,5% do total da meta estabelecida. Eu vou deixar de lado aqui a interorçamentária, porque é aquela receita que ingressa e que ela naturalmente só compõe o conjunto da despesa que ela financia no orçamento, né? Então, o mais importante é a gente fixar as receitas correntes, são aquelas receitas de ordem tributária e de transferências intragovernamentais que suportam principalmente as despesas correntes de manutenção de pessoal do município. Portanto, são as mais importantes, são aquelas mais relevantes no conjunto da arrecadação do município. E a de capital, normalmente são recursos que, tirando os recursos do Tesouro, são recursos vinculados a projetos, ou seja, são operações de crédito e são captações de recursos que são feitas em razão da execução de projetos específicos, porém, no ano 2017, nós não tivemos nenhum tipo de liberação e, naturalmente, nós não tivemos execução, por isso, o volume baixo da execução da receita de capital, ou seja, o ingresso pequeno dos valores que os senhores estão ali vendo na tela. Nós chegamos ao final do exercício com um orçamento estimado para 2017, 2.193,
realizando um bi 949, ou seja, 88% daquilo que nós tínhamos como meta estabelecida na lei orçamentária, o que demonstra, né, um pouco de excesso de otimismo. Esse orçamento foi feito em 2016 e nós tínhamos naturalmente uma economia ainda combalida, né, pelos efeitos da crise financeira, da crise econômica pela qual o nosso país atravessa, e naturalmente não podia ser diferente o resultado daquilo que nós estamos vendo aqui. Nós iniciamos um ajuste fiscal bastante forte no exercício de 2017 e ele fica muito evidente quando a gente faz aqui a apresentação dos números. Pode passar, Edneia, por favor. Rapidamente, agora um comparativo do terceiro quadrimestre de 2017 com o terceiro quadrimestre de 2016. Vejo, senhores, que nós temos para as receitas correntes uma variação ali de 9,56, ou seja, no terceiro quadrimestre de 2017 nós realizamos 592 milhões e no terceiro quadrimestre de 2016 540 milhões, então essa variação ficou em 9,56. E para a receita de capital, nós tivemos a realização de 3,49 milhões no quadrimestre, de 2017 contra 2,49 milhões no terceiro quadrimestre de 2016, uma variação de quase 40% de um período para o outro. Estamos comparando os mesmos períodos. Quando a gente olha na perspectiva da receita total, nós tivemos uma variação de 649 milhões, que foi alcançado no terceiro quadrimestre de 2017, contra 563 de 2016, ou seja, nós tivemos uma variação positiva nominal da ordem de 15,3%. Pode passar, Edneia, por favor. Essa é a apresentação completa, Márcio? (88) É que tem, aqui, senhores, tem um dado ali do exercício que está zero, mas são 82 milhões, a gente vai corrigir na lâmina que está indo para o portal, está indo o número correto. Só para a gente dar o destaque das principais receitas, né? A gente pegou aqui 5 principais aqui, a primeira não poderia deixar de ser diferente, o ICMS, né? Nós tínhamos uma meta no orçamento de 573 milhões, e no exercício nós arrecadamos 512 milhões, ou seja, 89% da meta que estava estabelecida. Lembrando, senhores, que o ICMS é nossa principal fonte de arrecadação, e naturalmente aqui a gente tem um indício do que eu disse lá atrás, ou seja, tinha um excesso aqui de otimismo na estimativa da arrecadação. Em razão da crise econômica, é indiscutível o nível de atividade caindo como caiu, o ICMS sofreria os reflexos dessa queda e nós sentimos naturalmente na arrecadação do ano passado. O ISS não diferente, né, do ICMS, também funciona de acordo com o nível de atividade econômica. Nós tínhamos a meta orçamentária de 276 milhões e o exercício nós arrecadamos 256 milhões, ou seja, batemos 92% da meta. IPTU, nós tínhamos uma meta de 148 milhões e chegamos ao final com 143 milhões, 96,5% da meta. Fundeb, que financia a manutenção e desenvolvimento da educação, do ensino básico, nós tínhamos uma meta de 139 milhões, chegou a 137 milhões, 98% da meta. O IPVA, 88 milhões era a meta, chegamos em 82 milhões, que dá 94% de realização da meta estabelecida. Na média, não muda muito ali, né, Márcio? Nós vamos um pouquinho para cima só no 85, mas enfim, nós realizamos 85 nessas 5 receitas, nós chegamos aí um pouco mais de 85% do total daquilo que tinha estabelecido como meta para o ano passado. A frustração de receita é explicada em razão do excesso de otimismo, em razão quando se fez o orçamento, e naturalmente em razão da crise econômica que afetou o nosso país. Próximo, Edneia, por gentileza. Aqui é só uma demonstração gráfica daquelas principais receitas, elas representam 54% do total das receitas do município, as demais ficam com 46%, e o gráfico à direita mostra, nos 3 últimos anos, como é que foi a evolução desses itens da arrecadação. E aí fica como ilustração para quem quiser um pouco mais de informação. Próximo, Edneia, por gentileza. Da mesma forma que nós temos aqui as receitas
Nós vamos aqui mostrar para os senhores as despesas, por categoria econômica primeiro, né? De novo, importando bastante a despesa corrente, a receita e a despesa de capital. A despesa de capital, aquela direcionada para o pagamento dos investimentos e amortização dos empréstimos. A meta orçamentária de 2017 para as nossas despesas correntes era de 1.903 e nós realizamos no exercício 1.628, que dá 90% do total daquilo que foi estabelecido como meta. Para as despesas de capital, a meta era 200 milhões de reais, nós realizamos 15,3 milhões, que dá 7,66% da meta. O que significa, né, na despesa total, por um orçamento de 2.193, nós realizamos em despesa 1.786, ou 81% daquilo que tinha como estabelecido no orçamento. Isso, de novo, importa aqui explicar que nós tivemos a necessidade de fazer um ajuste fiscal extremamente profundo, né, em razão de nós termos aqui dívidas herdadas de 142 milhões de reais e nós pagamos só em 2017 92 milhões de reais do total dessas dívidas. O que importa explicar a todos os senhores e aos contribuintes que nos acompanham pela internet, naturalmente, é que a execução desse orçamento, primeiro, comprimiu despesas, né, as maiores despesas, a despesa com pessoal, naturalmente, mais adiante os senhores vão ver como é que ela se comportou. As despesas de custeio, naturalmente, a gente fez revisões de contrato, redução dos valores que eram praticados, para a gente poder ficar dentro do equilíbrio daquilo que é arrecadado, ou seja, não gastar mais do que aquilo que a gente arrecada. No entanto, nós executamos um orçamento, pagando as despesas que nós temos obrigação de pagar e também suportando as dívidas que nós tivemos que parcelar para poder honrar os compromissos e colocar as finanças em ordem. Vamos para o próximo. As principais despesas, primeiro comparativo de 2016 e 2017, comparando o terceiro quadrimestre de 2017 com o terceiro quadrimestre de 2016. Nas despesas correntes, no período que nós estamos aqui olhando, 603 milhões de realização, as barras azuis. No terceiro quadrimestre de 2016, nós realizamos 590 milhões, ou seja, 2,29%, basicamente executamos o mesmo nível de despesa no quadrimestre, para a gente poder, inclusive, como eu disse, segurar o volume de gasto em razão da redução da arrecadação. As despesas de capital, a execução bastante baixa, ou seja, 78% a menos do que aquilo que foi executado no terceiro quadrimestre de 2016, que foi de 23 milhões contra 4,8. Na despesa total, a redução é de 5%, a evolução é de 5% em termos nominais. Nós realizamos 662 milhões de reais contra 630 no mesmo período de 2016. Próximo, por favor. Da mesma forma que nós mostramos ali o top 5 da receita, aqui tem o top 5 das despesas, né? Primeiro, educação, saúde, urbanismo, previdência, que aí é o regime próprio de previdência do servidor, e a administração, né? Ou seja, a camada intermediária aí que carrega a administração pública. Vamos focar basicamente aqui nos percentuais, eu acho que ele explica melhor a tabela, ou seja, nós estamos falando da meta do orçamento para cada um dos itens de despesa, o quanto a gente executou no exercício, ou seja, na educação nós chegamos a 87% daquilo que tinha como meta no orçamento, na saúde 96,8%, ou seja, muito mais próximo quase que do total da despesa, em razão da celeridade com que a despesa da saúde é processada, né, diferente das outras despesas do governo. Urbanismo, 63%, vejam onde está a maior parte da compressão, inclusive das despesas que nós fizemos no ajuste fiscal, só olhando para o nível de despesa de urbanismo, naturalmente a gente fez aqui um forte ajuste fiscal, reduzindo os valores dos contratos. Previdência Social 99%, ou seja, ali basicamente a gente está tratando de contribuição que é descontada do servidor e aquela que é a parte do município, mais o déficit técnico que nós recolhemos. Então, bate quase 100%. E a administração também foi outro ponto de inflexão que nós fizemos.
ou seja, chegamos a 70% daquilo que estava programado na meta orçamentária. Aí também foi outro ponto de ação nossa no sentido de fazer o ajuste fiscal que nós fizemos em 2017. No total, realizamos 85% da meta orçamentária. Próximo. Da mesma forma lá das receitas, enfim, aqui tem uma representação gráfica, né? A diferença é que o peso desses 5 itens dá 85, que é a pizza azul ali, do total das nossas despesas, ou seja, são os itens mais pesados das despesas governamentais, e do lado direito tem uma representação gráfica de evolução daqueles 5 itens de despesa, e nos 3 últimos anos, para as pessoas que quiserem explorar um pouco como tem sido essa evolução. Próximo, por favor. Quando a gente compara receita e despesa, né, a gente coloca a barra azul da receita e a barra azul da despesa do terceiro quadrimestre dos últimos 4 anos, para uma visualização. Em 2017, a receita em 649, enquanto a despesa totalizou 662, no realização do terceiro quadrimestre. Enquanto a receita teve um crescimento de 15,3, a despesa teve um crescimento de 4,9. De novo, isso em razão do forte ajuste fiscal que nós fizemos, mas aqui você tem uma clara representação de que nós limitamos a despesa para caber dentro da receita que o município efetivamente arrecada, porque tinha uma rota sistemática de gastar-se mais do que aquilo que se arrecadava, e isso naturalmente leva o município a déficit. E nós interrompemos essa rota, e agora nós temos a retomada do equilíbrio e a reorganização das finanças nessa direção. Próximo, Edneia, por gentileza. Aqui é o resultado, ou seja, em 2016, os senhores podem ver que teve um resultado de 67 milhões negativo, quando a gente compara a receita e a despesa, e quando nós olhamos para 2017, a gente já tem uma redução extremamente significativa desse resultado. De novo, esse ajuste fiscal que nós iniciamos em 2017, ele prossegue em 2018, e ele deve se encerrar, se tudo correr bem, se a economia continuar respondendo da forma como ela está, lenta e gradual, mas frequente e constante, nós devemos ter a conclusão do ajuste fiscal no primeiro semestre de 2019. Então, nós tivemos uma redução significativa aqui do resultado auferido. Próximo, por favor. Mostramos as receitas, mostramos as despesas, é óbvio que aqui é um resumo, no portal os senhores têm inclusive esses dados mais desdobrados, mais detalhados, só para não ficar cansativo. Aqui a gente começa a mostrar um pouco os limites, que foram aqueles números que nós mostramos logo no início da apresentação. O limite estabelecido para a despesa com pessoal e com a dívida em pessoal estabelecido em 54, a placa amarela é o que a gente chama de limite prudencial, ou seja, ela é 95% da placa de 54, e a dívida de 120% do total da receita corrente. Vamos lá. Pode passar, aqui é conceito. De janeiro de 17 até dezembro, ou seja, em 12 meses, a receita corrente líquida do município, ou seja, aquela receita efetivamente que financia as principais despesas da municipalidade, alcançou R$ 1.745 bilhões, né? Aqui é como se chega ao cálculo, a composição receita tributária, contribuições, as receitas de transferências correntes, né, que vem de novo ICMS, IPVA e os recursos que vêm do governo federal. Eles compõem esse volume de recursos, e depois a gente faz aqui as deduções, que são as contribuições para o regime próprio de previdência e o Fundeb, e a compensação também do regime previdenciário. E aí nós temos a receita corrente líquida do município, 1.745. Pode passar, por favor. O primeiro limite a gente vai observar que é o gasto com pessoal. Naturalmente a maior despesa que o município tem. Vejam os senhores comparando o exercício anterior com o terceiro quadrimestre. Naturalmente o terceiro quadrimestre é 2017, né? Então nós estamos comparando 2017 com 2016. A despesa total com pessoal alcançou no final de 2017 777 milhões contra 762 no exercício de 2016. Nós ficamos, ante a receita corrente líquida, que os senhores acabaram de ver, de 1.745, nós estamos em 44,5% de comprometimento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
e o ano passado nós fechamos, o ano retrasado, desculpa, 2016, fechou com 45,9, ou seja, nós já tivemos aqui, pode passar o próximo que vai mostrar? Essa é a trajetória das despesas com pessoal, que mostra uma posição bastante clara da evolução dos gastos, né, com o pessoal ao longo dos últimos anos. A gente tem ali em 2015 uma barriga, né, que não é real, né, ela é representada inclusive pelo não pagamento dos recursos das contribuições previdenciárias, e quando não se pagou, não se computou. Portanto, se a gente tivesse o pagamento em dia da contribuição previdenciária, aquela curva de 43 estaria, não teria aquela barriga, ela estaria na direção dos 45,9. Nós já mudamos aqui a inflexão da curva, ou seja, ela ficou em 44,52, mas, de novo, é um processo de ajuste fiscal ainda bastante forte, que é feito, no entanto, quando a gente compara com 31 de dezembro de 2012, quando a gente compara os períodos de governo, no último governo, ao final do último governo, gastou-se 45,9 com o pessoal, enquanto no penúltimo governo, no período de gestão, 2012, gastava-se 35,78. Ou seja, quase aqui 10 pontos percentuais acima daquele percentual de 2012, e isso significa um volume significativo de recursos e que foram, na verdade, tirados, né, da capacidade de investimento do município e da incapacidade que ele teve nos últimos 4 anos de arrecadar aquilo que estava estabelecido como meta. Ou seja, enquanto a receita caía de 2013 a 2016, a despesa de pessoal cresceu, a despesa de custeio cresceu e a despesa com investimento reduziu-se a pó. E isso, na verdade, é a fórmula para a gente levar o município ao endividamento e a não ter capacidade de investimento, o que é muito ruim do ponto de vista da gestão das finanças públicas. Próximo. É uma redução de 3,1%, só que aqui essa redução percentual não explica muito bem. A redução correta é de um percentual de 1,38, um ponto percentual do comprometimento de pessoal. Próximo. Aqui é o número de servidores, importante os senhores verificarem, né? Ou seja, nós temos uma redução, comparando com o exercício 2016, 8.253 servidores, chegamos ao final de 2017 com 7.773 servidores, uma redução significativa do número de cargos em comissão, o número de agentes políticos caiu de 20 para 16, o número de cargos em comissão, comparar com 2016, fica um pouco cruel, porque, na verdade, nós tínhamos 451 cargos em comissão, só que ao final do exercício tinha muito menos gente nomeada, que já tinham sido exonerados em razão da mudança de governo, mas nós temos 255 cargos em comissão, que representa 3,2% do total do quadro de efetivos de funcionários da Prefeitura. Houve uma redução de 20% do total de 30%, desculpa, do total dos cargos em comissão, enquanto tinha 451 cargos em comissão, na administração atual nós reduzimos para 324, dos quais 20% são obrigatoriamente concursados, ou seja, servidores, funcionários concursados, né? O que implica em dizer que a gente tem 260 cargos de livre provimento e mais 60 cargos que não são de livre provimento, porém são necessariamente de carreira, nomeados em razão de concurso público. Pode mudar, por favor? Aí é um histórico para a gente olhar a questão do quadro de pessoal. 90% do total dos servidores da Prefeitura, naturalmente, são estatutários. Como eu disse, só 3% são comissionados. Pode seguir, por favor? Aqui a variação do quadro de pessoal, houve uma variação negativa, comparando os dois números de dezembro de 2017 contra dezembro de 2016. Nós, naturalmente, não pudemos fazer todas as reposições de servidores que saíram, que se aposentaram e que também deixaram o município, porque não havia recurso suficiente financeiro para a gente poder honrar os compromissos.
foi a única alternativa que nós encontramos, de novo, diante daquele cenário todo desastroso de administração equivocada da estimativa de receita e de aumento de gastos com pessoal e de custeio. Não há outro modo senão você limitar as despesas em razão daquilo que você arrecada. Próximo. Aí o limite com a dívida. A receita corrente líquida, só relembrando, de 1.745, a dívida consolidada ficou em 224 milhões de reais, um comprometimento de 12,8%, bastante aquém dos 120 estabelecido como limite pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A queda de 2015 para 2016, eu já expliquei aos senhores, foi basicamente uma redução da composição da taxa de juros que o governo federal atribuiu aos municípios e aos governos estaduais no final de 2014, e em 2015 consolidou-se um processo, inclusive, que levou o município a receber uma anistia de 209 milhões de reais da dívida. Daí, naturalmente, o município ganhou um presente, só que na outra ponta, enquanto se executava o orçamento, acabava-se com a capacidade de investimento do município, contrariando qualquer expectativa de melhoria de captação de recursos prevista aqui nessa redução. Próximo. Aqui, os senhores têm, da mesma forma, lá o estoque da dívida em relação à receita corrente, ou seja, ela declinou em 2016, em razão dessa anistia que o município recebeu, e nós estamos numa trajetória aqui. O que justifica essa elevação de 10 para 12? É o parcelamento das contribuições do IPREJUM, que o governo anterior não fez e que nós tivemos que parcelar. É basicamente isso que se incorporou ao estoque da dívida do município. Próximo. Em 2017, inclusive, em 2018, desculpa, ele se eleva um pouco mais, em razão de mais um estoque de dívida também do IPREJUM, que foi uma ação judicial que foi encerrada em 2013, Risotti, ela se encerrou, de 129 milhões de reais, né, que vai se incorporar em 200 parcelas, nós vamos pagar a dívida do IPREJUM, tá? Que foi uma ação judicial que o município perdeu e que em 2013 já deveria ter sido talvez reconhecida e dado o cabo dela no âmbito daquilo que é a obrigação com o regime próprio de previdência, e que não foi feito, que nós saneamos agora em 2018, os senhores aprovaram aqui a lei, inclusive autorizativa, né, o parcelamento de até 200 meses. Próximo. Resultado primário, ou seja, as nossas receitas fiscais líquidas realizadas no terceiro quadrimestre foi de 1.918, numa meta de 2.057. No terceiro quadrimestre de 2016, nós realizamos 1.775, ante uma meta de 1.927. Próximo, só para a gente ir já direto para o resultado. Aqui tem o resultado primário de 170 milhões de reais, ou seja, nós estamos deduzindo das receitas fiscais líquidas, das despesas fiscais líquidas, o que significa o seguinte, senhores: o município gerou economia suficiente de 170 milhões de reais para honrar o serviço da dívida. Essa medida do resultado primário, ele serve para mostrar que o município tem capacidade orçamentária e financeira para honrar o compromisso do serviço da dívida, e nós tivemos aqui um resultado de 170 milhões suficiente também para honrar o serviço da dívida que foi consumado em 2017, e naturalmente isso ajudou também a gente a fechar as nossas contas de maneira equilibrada. Próximo. Aqui é basicamente só um demonstrativo gráfico do que eu já passei, se os senhores puderem, depois quiserem, pode pular, Edneia. E o resultado nominal, por último, nós tivemos um resultado nominal no terceiro quadrimestre de 2017 de menos 62 milhões. O que significa isso, senhores? Aqui é só para um entendimento claro. A gente tem lá na primeira linha 1 a dívida consolidada, ou seja, tudo aquilo que o município de Jundiaí deve, ou seja, os 224 milhões de reais, e dele a gente deduz o que a gente chama de ativos disponíveis, ou seja, o total que o município tem de disponibilidade. Em 31 de dezembro era 131 milhões. Do lado esquerdo, nós tiramos os recursos da Previdência. Do lado direito, tem os recursos da Previdência,
Mas é uma medida injusta incluir recursos da Previdência, quando, na verdade, esses recursos da Previdência servem exclusivamente para financiar o regime próprio de aposentadoria do servidor público. Então, quando a gente extrai dos 224 milhões, nós tínhamos um ativo disponível de 131 milhões, quando a gente deduz os restos a pagar de 23 milhões, nós tínhamos uma dívida consolidada líquida de 111 milhões, né? E um passivo reconhecido de 87, ou seja, nós tínhamos uma dívida, nós chegamos ao resultado nominal de 62 milhões. Significa que nós honramos, nós estamos reduzindo a nossa dívida. Basicamente, essa é a medida que se propõe o resultado nominal. Próximo. De novo, aqui, basicamente, a representação gráfica do que eu acabei de mostrar aos senhores. São os mesmos números, porém, colocados em gráfico. Pode passar? Enfim, aqui é um resumo, né, das receitas, despesas, do resultado e dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós fizemos aqui para acelerar a informação e propiciar o debate com os senhores, mas o município se posiciona de maneira hoje administrado com eficiência, só gastamos aquilo que arrecadamos, não gastamos R$1 a mais do que aquilo que a gente tem capacidade de honrar. Em 2017, apesar do ajuste fiscal forte, que os senhores veem esse ajuste aqui representado tanto na receita arrecadada como na despesa realizada, nós temos claro que esse ajuste naturalmente tem um custo, né? Fazer ajuste fiscal não é uma tarefa fácil, mas nós pagamos todos os compromissos absolutamente em dia. Todas as despesas com o pessoal, além daquilo que a gente conseguiu resgatar logo no começo do governo em 2017, que estavam ali perdidas sem pagamento, né, como férias de professor, o cartão alimentação, nós pagamos e honramos todos os compromissos que nós empenhamos, né? Eu queria aqui de público fazer um cumprimento à minha equipe, né? O coordenador executivo de finanças está aqui, o Zé Roberto Risotti, ele é o grande comandante desse ajuste fiscal, foi ele ele é o responsável por cuidar disso todos os dias, fazer essa gestão diária de receita e despesa, de olhar para esse painel e não deixar com que a gente avance, como vinha sendo sistematicamente avançado, as despesas eram maiores do que a receita. Então, hoje a gente tem, de novo, controle das finanças públicas, nós temos uma linha de governo que premia a responsabilidade fiscal, que se pauta pela austeridade, e em 2018, de novo, continuaremos o ajuste até o final do exercício, para a gente concluir essa etapa, e ao final do primeiro ano, já passadas as eleições presidenciais do nosso país, que temos em outubro, certamente teremos um país com um novo administrador, teremos uma economia que já se descolou da política e que naturalmente vai começar um ritmo novo de crescimento, e isso realmente nos deixa extremamente atenciosos, porém, nós estamos aqui, eu diria para os senhores, até mais otimistas do que nós estávamos antes, porque, de novo, a economia se descolou da política e acho que ela começa a dar sinais de recuperação, ainda que ele seja lento e gradual, mas é um sinal bastante consistente de que a nossa economia vai prosseguir nesse ritmo nos próximos anos. E é assim que nós vamos trabalhar aqui, ou seja, austeridade, olhando para cada despesa, não elevando o gasto se não houver fonte de financiamento que o suporte, e naturalmente trabalhando muito para recuperar a capacidade de investimento que foi deteriorada e que hoje basicamente está próxima do zero, porque nós não temos sobra de recursos, porque a capacidade de investimento nada mais é do que a sobra de recursos, tudo que se arrecada, paga-se toda a despesa de pessoal, honra-se o serviço da dívida, paga-se todos os contratos e o custeio da máquina para que ela faça a manutenção da cidade, e naturalmente você chega depois com um valor que é a diferença. Se sobrou, você tem capacidade de investimento, se não sobrou, naturalmente você não tem, e hoje quando a gente faz a conta, infelizmente ainda nós temos uma precariedade nesse dado, em razão, como eu disse, da deterioração ao longo dos últimos anos. Enfim, mas é o nosso compromisso. Nosso governo do prefeito Luiz Fernando vai conseguir recuperar essa capacidade com responsabilidade fiscal e retomar a capacidade nos próximos 2 anos, 2019 e 2020, e trazer de volta investimentos importantes para modernizar a infraestrutura da nossa cidade. E é óbvio que em 2018 também nós esperamos que algumas coisas também já desse plano já se
materializem, já se realizem. Presidente, eram essas considerações que eu queria fazer, senhores vereadores, eu fico aqui à disposição dos senhores para dúvidas. A minha equipe está aqui também, o Márcio Santiago está aqui, a Edneia, que também cuida da contabilidade do município, e o José Roberto Risotti. Se eu não tiver a resposta, certamente eles terão. Obrigado, José Antônio, pela explanação. Vereador Arnaldo, vereador Cristiano Lopes. Bom dia, José Parimoski, bom dia, vereadores, bom dia a todos que nos acompanham nessa audiência pública do terceiro quadrimestre. José, eu tenho... Alô? Oi, voltou o som. As colocações feitas aqui para o orçamento, algumas delas nos chamam a atenção e isso é a lógica da nossa arrecadação. E eu marquei aqui que nós temos o ICMS, o ISS, o IPTU, o FUDEB e o IPVA na ordem de valores que contribuem com a nossa receita. O ICMS teve um impacto direto no nosso orçamento, porque é a maior arrecadação. Essa arrecadação, essa frustração de arrecadação que o ICMS nos trouxe, ela gera quase o impacto total, ou pelo menos parte, juntando o IPTU e o ISS, tanto que ele representa o ICMS. E o ISS, que é diretamente a receita que é gerada dentro do município, através do comércio, do serviço, que é onde nós temos um indicador que cabe a nós, prefeitura, Câmara Municipal, buscarmos alternativas para aumentar o ISS. E ele também teve uma queda. A pergunta que eu faço é: como que a gente pode promover um aumento de ISS? E quando eu falo aumento, não significa aumentar imposto. É aumentar a forma de arrecadação ou de auxílio ao comércio. Nós temos uma cidade pujante no seu comércio, nós temos o serviço muito forte na cidade e que representa o nível de emprego da cidade, enfim. E nós sabemos que nós precisamos discutir a política pública do desenvolvimento da cidade na área econômica. E nós já tivemos uma reunião sobre esse assunto. Eu acho que nós vamos ainda esse ano fazer vários debates sobre esse assunto. E eu gostaria de promover esse debate com vocês, para que a gente possa realmente criar alternativas que, quanto mais nós dependemos do governo do Estado, quanto mais nós dependemos do governo federal, mais a cidade de Jundiaí vai sofrer. Falo isso porque está aqui, nós tivemos uma crise nacional forte, que começou lá em 2014 aproximadamente, mostra aqui nos seus números e dados que é totalmente impactante na cidade, no seu orçamento, e nós chegamos em 2017 agora, talvez com algumas alternativas para que 2018 nós não tenhamos mais os mesmos problemas. E aqui fica a discussão de como a gente pode realmente fazer nosso comércio ser forte e não sentir, e ter o apoio, e ter o plano municipal numa ação em conjunto com todos. Então, Zé, como que a gente pode ampliar essa discussão, envolver os nossos comerciantes, as pessoas que estão gerando emprego na cidade, são pequenos e muitos médios, às vezes, não são os grandes, e que precisam do poder público de ações para que a gente possa promover. Então, fica aqui o meu debate para que a gente possa fazer o ISS ser uma grande representação no nosso orçamento, para que a gente deixe lógico que nunca vai ser sempre importante, já que os problemas que são do Estado nós estamos assumindo, que é o caso do hospital, o caso da educação do Estado, enfim, a segurança, e a gente acaba deixando de fazer aquilo que é dever de casa. O poder público municipal hoje assume o papel do Estado e do governo federal, e o município cada vez mais se afundando em dívida, porque, como você já disse, nós não temos poder de investimento. Hoje o nosso investimento seria fazer o quê?
a manutenção da cidade. A cidade hoje passa por dificuldade, por N motivos, não vamos entrar aqui ao mérito, porque aqui a discussão é financeira e nós precisamos achar soluções para todas essas coisas. Então, nós precisamos ter alternativas de arrecadação. A arrecadação não é aumentar imposto, é trazer algum tipo de benefício aos comerciantes, ao serviço da cidade, para que isso abra a cabeça dos comerciantes, mas que dê oportunidade também às novas pessoas a quererem ir no comércio, que hoje em dia ninguém mais quer abrir comércio pelas suas dificuldades. Então, acho que o debate nosso hoje cabe a discutir o ponto principal, o ISS, que é uma das arrecadações importantes para a cidade, mas que nós precisamos incentivá-los ao jundiaense a abrir o seu comércio e fortalecer aquilo que já é existente. Eu gostaria de aproveitar o gancho do Cristiano Lopes, Parimossi, e a respeito dos veículos também, né? Você pega hoje uma grande frota de veículos de Jundiaí, com emplacamento de São Paulo e de outras cidades. Se esses veículos fossem transferidos para Jundiaí também, metade do IPVA fica para a cidade. Então, eu acredito que também seria viável a gente fazer alguma coisa nesse sentido. Fazer uma campanha nós aqui, a sociedade civil, né, na verdade, para aumentar bem essa arrecadação. Eu acredito que praticamente quase dobraria, né? Eles usam as malhas viárias de Jundiaí, os seus filhos usam as escolas de Jundiaí, serviço médico, né, Valdeci? E, na verdade, os impostos dos veículos não estão ficando para Jundiaí, que é muitos veículos emplacados em outras cidades, né? Então, fica aqui também uma observação. Muito bem. O presidente Albino, a gente já falou em outras oportunidades aqui, né, que, na verdade, o nosso país tem um desarranjo institucional do ponto de vista do que se arrecada, né, e depois da divisão do bolo tributário, muito grande, né, vereador Cristiano? Na verdade, para a gente corrigir a causa estrutural do problema, nós precisamos enfrentar a tal da reforma do Pacto Federativo, né? Ó, senhores, anotem esses dados, eles são de 2015, fechados para 2014, não tem os dados atuais ainda. De todos os tributos que o brasileiro hoje paga, que são gerados pela União, Estados e município, a União gera 65% de todos os tributos que hoje nós contribuintes pagamos. Os estados geram 25% e os municípios geram 5%. Isso dá os 100% do total de todos os tributos que se arrecadam, que hoje a gente chega numa carga tributária próxima de 40%. Né? Ou seja, nós temos uma arrecadação que não é pequena. Do ponto de vista de tamanho, nós somos um país hoje que tem uma carga tributária bastante elevada, né? No entanto, quando essa carga volta em razão do Pacto Federativo que está aprovado na nossa Constituição, volta 57% para a União, 24% para os estados e 19% para os municípios. Algum desavisado pode dizer, mas que bom, o município paga-se menos imposto a partir do que ele tributa, porque ele tributa só cobrando IPTU, que é o imposto direto, ISS, que é o imposto que incide sobre a atividade econômica, sobre serviço, e o ITBI, nos casos onde há transação imobiliária, e as taxas em razão de contraprestação de serviço. Então, as taxas, na verdade, entram, mas elas saem, porque você está prestando serviço na ponta. Mas, enfim, é verdade, de 5 vai para 19. Mas vejam, senhores, que o grande leão aqui, que é a Receita Federal, da União, ela arrecada, ela gera 65% e fica com 57%. E nós somos um país muito desigual, porque a política de saúde, que é muito bem desenhada, vereador Cristiano, você tem razão quando você fala que o Estado falha na participação aqui no financiamento da saúde local. Por quê? Porque ele fica com a maior parte dos recursos para repassar do fundo da União para o fundo municipal, mas é insuficiente, porque o outro ente, no caso aqui o Estado, se repassasse um terço, seria justo que nós financiássemos a política de saúde dessa forma. Nós temos 2 hospitais aqui, que do total dos gastos de saúde, ficam com quase 60% de tudo que se gasta. São 250 milhões de reais gastos no São Vicente e no HU. Para uma noção só de grandeza,
Tupéva tem um orçamento de 220 milhões de reais. Cabreúva tem um orçamento de 200 milhões de reais. Nós aplicamos em 2 hospitais 250 milhões de reais. E o custeio desses hospitais, 72% deste financiamento, dos 250 milhões, é do Tesouro Municipal. E os outros 27, basicamente, são do governo federal. E o governo estadual, tem aqui um hospital regional, tem AME, mas não participa com regularidade. O ano passado ele aportou aqui um volume de recurso razoável, em razão de um convênio que fizemos, mas não resolve, nós precisamos do financiamento corrente, continuado. Então vejam, senhores, que esse pacto federativo nos impõe aqui uma devolução maior, sim, mas ainda insuficiente para a gente poder retribuir os serviços que o cidadão precisa, e quando ele precisa, ele procura o prefeito, o município. Os serviços estão aqui. Então, nós temos um desajuste aqui no Pacto Federativo, que se não for corrigido na próxima legislatura pelos nossos congressistas, nós entraremos em colapso. Para agravar, vereador Cristiano, foi aprovada em 2016 a Emenda Constitucional 95, que limita os gastos da União. O gasto não pode ser maior do que o crescimento do período passado, mais a inflação. A inflação despencou. A primeira estimativa do governo federal, Albino, vereador Albino, é que nós temos já quase 4 bilhões de reais que não estão acomodados ali, porque as despesas já estão maiores do que o teto estabelecido na Emenda Constitucional 95. Especificamente aonde? Na saúde e na educação. Em 2017, o governo federal já repassou 3,5% em termos reais menor do que repassou em 2016. Em 2018, com essa expectativa, certamente esse prejuízo aumentará. E aí, quem que financia a diferença da despesa? A município. Então, você tem razão quando você fala que uma economia forte local tem que ajudar a substituir aquelas que são essas divisões tributárias, mas, Cristiano, nós estamos tão distantes dessa realidade. Volta um pouquinho só, Edné, naquela tabela onde tem a receita, eu não sei se tem aberta, o quanto é transferência e o quanto é tributária, arrecadação tributária. Mas, enfim, o que significa dizer é que o ISS, ele não incide sobre a atividade comercial, ele incide sobre a atividade de prestação de serviço. Então, é só o prestador de serviço. E ele bate bumbo, né, ele bate forte, quando a gente, na verdade, tem nível de atividade econômica constante. Pegou o ICMS, que é nível de atividade, ele pega o ISS, que também é nível de atividade econômica. O ISS até cresceu, do 2016 para 2017, 6%. Mas ainda assim, insuficiente, não chegou na meta que estava no orçamento, e não chegou naquilo que naturalmente a gente precisa. Esse ano tem um alento, que é a mudança que o governo federal fez na lei federal, no final de 2016, e que o Congresso sancionou em 2017, mudando a tributação do ISS, e ele muda principalmente para as operadoras de saúde e para as operadoras de cartão de crédito e financeira, né, são os bancos, que ele sai da arrecadação que era na sede dessas instituições e ele vai para o local onde corre a prestação de serviço. Ou seja, cada município vai poder ter um acréscimo de arrecadação, mas como apurar isto? Se nós não temos as bases da... Uma coisa é o contribuinte estabelecido aqui, que está cadastrado no município, no nosso sistema, e que a gente sabe o quanto ele gera de receita para ir lá e tributar o ISS. Outra coisa é eu depender do município, da operadora de saúde que tem sede em outro estado ou até em outra cidade, e muito mais o cartão de crédito, que tem milhares de pontos espalhados pelo Brasil, milhares de tipos de contrato, milhares de taxas de administração, mas ainda assim esperamos que isso acrescente uma arrecadação no ISS. Mas você tem razão, a discussão local é essencial, porque a gente não pode naturalmente ficar só dependendo que os congressistas façam. Eles todos, Cristiano, todos os 581 congressistas, deputados e senadores, sabem desse dilema dos municípios.
Eles sabem que os municípios, inclusive, precisam ser fortes, porque é aqui que o cidadão busca o serviço. Mas, na outra ponta, os municípios também, e os seus prefeitos, e o prefeito Luiz Fernando tem dado essa determinação e essa orientação permanentemente, para que a gente faça esse bom debate, para a gente melhorar aqui a economia local, tornar um ambiente mais favorável, mais atrativo, inclusive para facilitar a vinda de novas empresas, para a gente poder, inclusive, arrecadar mais, gerar mais renda. E quando a gente fala arrecadar mais, é no sentido positivo, ou seja, não é aumentar a alíquota de imposto. É ruim aumentar a alíquota de imposto, muitas vezes é necessário. O ministro próprio, nosso ministro da Fazenda, nesse momento que ele já começa o orçamento dele com um déficit de 159 bilhões de reais, ou seja, só para uma noção de grandeza, o orçamento do Estado de São Paulo, que é o maior orçamento dos estados, é 230 bilhões, enquanto que o déficit da União é 159 bilhões de reais. Vejam, senhores, que rombo. E aí é onde paga-se o preço? Na saúde, na educação. E é onde entra o substituto? O município, que arrecada muito menos. Mas você tem razão, nós estamos caminhando com aquela comissão, chegamos agora no momento, aquele momento que eu disse, propício para a gente fazer os debates. Nós estamos trabalhando, vereador Albino, para reduzir os tempos de concessão das licenças alvarás de funcionamento, da aprovação dos projetos. Estamos fazendo um sistema novo do Balcão do Empreendedor integrado e sincronizado, ou seja, ninguém vai poder mais se manifestar isoladamente e vai ficar esperando primeiro um falar, depois o outro, depois o outro. A hora que entrar o processo, entra para todos de maneira igual, no mesmo momento, em tempo real, e cada um dentro da sua área de manifestação já vai produzir a manifestação sincronizada. Isso deve acelerar, torna o ambiente econômico mais saudável, desburocratiza, simplifica para o empresário. Temos que fortalecer os comerciantes. Os comerciantes, esses dias, abriu uma padaria nova aqui em Jundiaí. É impressionante a capacidade de geração de emprego que esses pequenos comércios, que não são tão pequenos assim, geram. Geram, às vezes, 50 empregos, porque funcionam das 6 da manhã às 22. Funcionam, muitas vezes, 2 turnos, com alguma hora extra, enfim. Uma indústria automobilística, hoje uma planta, eu sei porque eu participei no governo do estado da implantação da Honda em Itapetininga, ali, na região, Tirapina, desculpa. Gerou 200 e tantos empregos. Por quê? Toda robotizada, toda automatizada. Óbvio que são 200 empregos qualificados, porque são operadores de tecnologia, né, que conhecem robótica, automação. Mas uma padaria gera 50 empregos, uma padaria desse tamanho. Então, se abrirem 10 padarias, são 500 empregos. E com 13 milhões de desempregados, é óbvio que 50 empregos numa padaria faz a diferença. Então, nós temos claro isso, esse compromisso. E esse legislativo ajudando nas pautas econômicas, ou seja, fazendo coro para os bons temas, para a gente discutir o que a gente precisa fazer para incrementar a atividade econômica no município. Na hora que nós equacionarmos, por exemplo, tivermos com o orçamento do município em ordem, quem sabe a gente pode fazer uma nova reforma tributária local e até olhar para aquelas que são as taxas e reduzi-las. Nós podemos fazer isso, não é impossível, mas a gente precisa ter equilíbrio fiscal, nós podemos andar, sabe, em compasso com a gestão responsável. Enfim, nós estamos absolutamente antenados, você tem razão da preocupação. Acho que essa casa deveria engrossar esse debate, esse tema. Eu já disse isso numa reunião que a gente fez, inclusive, na prefeitura. Os senhores devem se lembrar, eu dizia para o vereador Romildo, inclusive, que atua numa região, Ed Carlos também, numa região extremamente, que necessita muito de serviço público. Nós estamos lá agora com o edital de uma unidade de pronto atendimento, custa 18 milhões de reais por ano o funcionamento dela. E quem financia isso é basicamente o IPTU, que nós vamos arrecadar, o ISS, que nós estamos falando aqui. Porque quanto o Ministério da Saúde manda para uma UPA daquele porte, que é a maior do país, manda 200 mil reais, 197 mil reais para ser preciso. E manda 6 meses depois que ele manda um técnico para ver se ela está em operação. Então, 200 mil reais por mês, vezes 12, dá 2 milhões e 400 por ano.
ela vai custar, na primeira estimativa, se não tiver pressões, porque a gente está na divisa de município ali, a gente sabe que vai ter alguma pressão, 20 milhões, ou seja, falta 18 para você colocar. E isso sai dos impostos municipais. Então, não há mágica. E se a gente quiser realmente dotar a cidade de mais equipamentos e mais serviços, isso precisa ser feito de maneira planejada. Não dá para a gente, do dia para a noite, simplesmente receber aqui 4 unidades de pronto atendimento e achar que nós resolvemos o problema da saúde na cidade. Ao contrário, nós pioramos o problema. Porque nós precisamos resolver o financiamento dos hospitais, que consome 60% do todo. E quando você incorpora uma UPA, de novo, é mais 20 milhões. Ou seja, precisa pegar do bolo da saúde, que ela já leva quase 550 milhões, você precisa botar mais 20. E aí onde pode faltar? No esporte, que legitimamente reclama, né, que precisa colocar um pouco mais de recurso, e o pouco é tão pouco, perto do volume que a saúde requer, mas aquele é reparatório, é a medicina reparatória, é a medicina que custa mais cara, e nós estamos numa linha de reforçar os investimentos em prevenção, na rede de atenção básica. O prefeito tem um projeto que é a Clínica da Família, em breve vai aparecer no cenário da saúde para poder, inclusive, ajudar nessa linha, e o esporte vem na direção de complementar esse serviço de saúde, não só como atividade esportiva, como as pessoas olham o esporte como o esporte de alto rendimento, o esporte comunitário, mas ajudar na prevenção de doenças, e no futuro, naturalmente, tornar essa conta mais barata para o município, mais barata no sentido, é óbvio, você não vai deixar de gastar, mas se você gastar menos na saúde e colocar mais 2, 3 milhões no esporte, eu não tenho nenhuma dúvida que, se isso for continuado por programas que são de natureza também perene, esse investimento vai valer a pena e o cidadão vai melhorar a qualidade de vida dele. Então, acho que essa inteligência que a gente está tentando já emprestar para esse novo orçamento, para essas novas entregas, que nós pretendemos começar a partir de 2018 agora, ou seja, é essa junção de gestão, não só de racionalidade, mas de olhar para colocar os recursos aonde o cidadão mais precisa. Só uma parte, Parimossi, que eu acho que a reforma tributária, ela tem que acontecer logo, ela fomenta a sonegação. Hoje, o indivíduo ele paga 27,5% num aluguel, então aí eles fazem esses contratos entre eles e não pagam esse imposto. Então a reforma tributária, ela é sim urgente. Eu acho que as taxas também de alvará de funcionamento está subindo muito. Eu acho que isso aí, em vez de incentivar o pequeno comerciante, está atrapalhando a economia, tanto municipal, ou estadual e federal. E eu acho que tem que ser revisto, sim, essa carga tributária está muito alta em cima dos comerciantes e inibe até as empresas novas, né, a se concretizar. Está muito alta a taxa tributária. Ed Carlos, tem a palavra? Bom dia, Parimossi, bom dia, vereadores e aqueles que nos assistem na TV TEC e TV Câmara, né? Eu já venho falando sobre algumas coisas que é de extrema importância para a cidade e já citei também para o Parimossi alguns assuntos que a gente sabe que sem dinheiro a prefeitura não trabalha e aí as coisas não andam e a pessoa vai bater na porta, é do vereador, é do prefeito, para que resolva o problema da cidade. Eu tenho uma grande dúvida. Jundiaí está no meio de rodovias importantes aí, como Anhanguera e Bandeirantes. Foi citado aqui a questão do investimento na saúde. O Hospital São Vicente é um hospital que depende muito de recursos da prefeitura e sempre a prefeitura tem que tirar dinheiro de outros lugares para cobrir a conta nos hospitais, São Vicente, HU e por aí vai. Nós temos o grande índice de acidentes nas rodovias, que já foi votado nesta casa aqui, um projeto para que as concessionárias financiem parte do Hospital São Vicente.
Tem uma arrecadação de pedágio que é muito grande no estado de São Paulo, mas só que os pedágios estão fora de Jundiaí. Tem algum recurso, algum dinheiro que vem dos pedágios para a Prefeitura de Jundiaí diretamente ou não? Porque, que eu saiba, eles arrecadam esses tributos e vai para outros municípios que não é Jundiaí. Também a questão do contribuinte, eu recebo bastante reclamação dos munícipes referente à forma dele pagar os tributos municipais. Talvez a desburocratização, já há um movimento nesse sentido, mas para que ele tenha mais facilidade, talvez desburocratizar esses pagamentos. Eu citei aqui em algumas falas sobre a questão do município facilitar isso, fazer parcelamentos de ITBI, enfim, de várias coisas, vários tributos, campanhas também municipais para receber aqueles tributos atrasados. Tem pessoas que estão devendo aí há 10, 15, 20 anos para a prefeitura e não pagam, e esse dinheiro a prefeitura precisa movimentar as contas e precisa pagar a conta. Então, desde ir para uma praça pública, fazer essas campanhas de parcelamento e descentralizar isso, fazer em regiões diferentes da cidade. Porque se você faz aqui no Poupa Tempo, na prefeitura, a pessoa ela se sente muito limitada nesse sentido. Então, monta uma banca lá no Eloy Chaves, no Almerinda Chaves, no Ivotorucaia, e faz uma publicidade maior nesse sentido, para que as pessoas parcelem o seu tributo e para que ela possa, esse dinheiro entrar no caixa da Prefeitura de Jundiaí. Também, desburocratizar um pouco, nós temos, como foi citado aqui, os empregos formais na cidade de Jundiaí. O microempreendedor e o microempreendedor e o empreendedor de a empresa de pequeno porte e o microempreendedor individual, eles empregam formalmente no país 52% dos empregos formais. Mas nós temos em Jundiaí um grande índice de comércios informais. E, automaticamente, é prejuízo para o município os comércios informais. Para o município e para o munícipe. Porque, assim, se ele é um microempreendedor individual, ele tem benefícios da Previdência que ele pode sofrer um acidente, se a mulher ficar grávida, enfim, ele tem alguns benefícios. Automaticamente, ele vai depender menos do serviço público da prefeitura, porque se ele está trabalhando, tem o emprego dele e sofre um acidente, como que fica isso? Ele fica sem emprego, ele fica sem pagar as contas dele, automaticamente essa conta vem para o município. Então, talvez desburocratizar um pouco, e aí cabe ao Legislativo fazer esse papel aqui também, em regularizar e dar mais oportunidade para esse pequeno empreendedor abrir o seu negócio, regularizar o seu negócio e estar na formalidade, até para ele conseguir empréstimo, para ele conseguir crescer também, que a gente vem discutindo isso na cidade, é fundamental. Eu já falei dos débitos antigos aqui também, fazer essa campanha no município para que as pessoas paguem essas contas. E, no mais, a questão da anistia. Nós já discutimos nessa casa aqui, a gente sabe que a anistia é uma coisa muito delicada, a lei da anistia, mas todos os dias as pessoas procuram a gente, provavelmente o presidente Albino é procurado também em vários momentos, que as pessoas querem regularizar o seu imóvel. E é claro, a anistia não pode acontecer sempre, mas é importante no momento desse de crise acontecer, ter a anistia, que vai entrar mais recursos para os cofres municipais. Então é isso, minhas palavras, muito obrigado. Padre Mosque, antes da resposta, eu gostaria de passar a palavra para o Rafael Antonucci. Obrigado, presidente. Eu vou ter que sair e pedir até rapidamente, mas para cumprimentar aqui o trabalho e a brilhante explanação do José Parimoschi e parabenizar toda a equipe. De tudo que foi falado aqui, eu acho que se puder falar um pouquinho em cima do que o meu colega abordou agora, que é isenção, tá? Só isso. Então, para agradecer, e eu acho que a gente está no caminho certo, primeiro, arrumar a casa
para depois vir com os investimentos sólidos. Obrigado aí, obrigado, presidente. Gostaria de pedir para o Valdeci assumir a mesa. Vereador Rafael, vereador Ed Carlos. Só para... Eu acabei pedindo para pôr a tela aqui, acabei não falando, né? Mas, enfim, a receita tributária são as receitas que estão aqui no âmbito do município, 600 milhões, enquanto que a receita de transferências, 1 bilhão. Veja o quanto a gente ainda está longe de um pacto federativo mais justo, mais organizado, mais, inclusive, ergonômico para como é o desenho social do nosso país. Por aqui a gente nota a disparidade, né? E aí entra aquela tabela que eu mencionei para vocês aqui, o quanto cada um gera de tributo e o quanto retorna para cada um, e as responsabilidades. Mas, enfim, indo ponto a ponto aqui, vereador Ed Carlos, com relação à questão das concessionárias, elas são tributadas pelo ISS, em razão da quilometragem de trechos que passa que está dentro do município. Portanto, elas são grandes arrecadadoras hoje do ISS, elas contribuem com o imposto, inclusive, que financia a educação, a saúde e, naturalmente, aí, as escolhas das políticas públicas que o município faz, porque na educação tem um percentual mínimo de 25%, na saúde um número 15%, de fato é que nós já aplicamos 30% em educação e mais 30% em saúde, então nós já damos um uso mais significativo do que a média dos municípios brasileiros, em razão da conversa que tivemos anteriormente aqui da saúde, do financiamento da saúde. Mas eles pagam, sim, é uma quantia significativa. A Jundiaí tem um trecho de rodovia, as duas principais rodovias que cortam a cidade, a Anhanguera Bandeirantes, e também a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, né, são rodovias importantes que levam a diversos destinos do país e, naturalmente, nós somos beneficiários de recursos do ISS. No entanto, o vereador Fausto fez uma proposta de projeto de lei, que foi aprovada pelos senhores, que implica numa discussão que está acontecendo no estado todo, né? Porque, na medida em que nós temos os territórios e nem todos os municípios têm hospital, e é interessante isso, porque aí envolve o financiamento do custeio desses hospitais. Nós temos aqui um hospital que abriga urgência e emergência e acaba atendendo todas as principais demandas das rodovias. E é o custo mais elevado que tem, e é o custo que, inclusive, não está programado, né? Então, tem um impacto significativo no custo, né, desses hospitais que têm urgência e emergência, que é o caso do Hospital São Vicente. E ele acaba recebendo, né, os acidentes que acontecem nessas rodovias, e, naturalmente, isso acaba repercutindo. Então, eu acho que o projeto de lei, que foi aprovado pelos senhores, que agora é uma lei municipal, ele é extremamente importante porque ele remete a uma discussão pedagógica fundamental. Nós acabamos de ter uma decisão das instâncias superiores da justiça brasileira com relação ao ressarcimento, né, daquelas pessoas que têm convênio, né, que pagam um plano de saúde e que acabam utilizando os serviços do SUS, e esse custo acaba sendo assimilado pelo contribuinte de uma forma em geral, financiado pelo contribuinte, e as operadoras de saúde não ressarciam os entes federados que custeavam, né, essa despesa. Até então, a União cobrava as operadoras, tinha êxito em alguns acordos, mas agora não, tem uma decisão judicial que ampara, ou seja, eu acho que botando ordem na casa, né, Fábio Nadal, que até me mandou a decisão do Supremo, é importante que a gente passe a ter instrumentos para assegurar com que essa organização seja muito bem feita. Por quê? Porque na medida em que você tem limitações de recursos aqui, que você não pode gastar mais do que aquilo que você já gasta, né, você pode naturalmente ter aquele que é o paciente da operadora do plano de saúde, custeando ou custeado pela operadora, afinal ele paga um plano de saúde. Quando você olha nos dados da ANS, 63% dos jundiaenses, vereador Márcio, tem plano de saúde. Esses são dados da ANS, está lá. Então, supostamente, o SUS teria que cuidar dos 37% que não tem.
mas não é a realidade, naturalmente. Inclusive o SUS, ele está previsto para suportar e para assimilar todo e qualquer tipo de atendimento gratuito, né? É óbvio, isso está previsto nas regras que estabelecem princípios da universalidade, né? Ou seja, ele tem que atender a todos equitativamente, enfim. Só que a realidade do financiamento não segue essa lógica, né? É muito interessante a política na sua concepção, mas a política de financiamento do SUS ainda é extremamente precária, porque o município acaba, no nosso caso aqui, como eu já expliquei, sendo onerado. Com relação ao pagamento dos tributos municipais, nós entramos, como todo mundo, né, como todo mundo está fazendo, numa era de modernidade. Hoje você já consegue pagar o IPTU site a site, que a gente chama, ou seja, você não precisa nem do boleto para pagar, nem do carnê, porque você pode diretamente no site da prefeitura levar direto para o site do banco e com segurança ali, quem é cliente já do Bradesco e do Itaú e do Santander, já consegue fazer esse pagamento pela internet, com toda a comodidade, todo o conforto, sem a geração de qualquer tipo de papel. Nós entramos já nessa modernidade, acabamos de estender agora para o ISS, ou seja, o contribuinte de ISS também, e são empresas, na grande maioria, certamente terão uma facilidade muito grande para operacionalizar esses pagamentos. Enfim, essas inovações são extremamente importantes para que a gente vá modernizando e dando, inclusive, segurança para o contribuinte, né? Porque tem muita gente, inclusive, no município de Jundiaí, esse ano ainda não tivemos nenhuma notícia, né, de pessoas que batem na casa de outras pessoas, se dizendo representante da prefeitura e que quer tratar de IPTU, que vai levar o carnê para pagar e dar um carnê que não é o carnê oficial. Nós, inclusive, fizemos aí um alerta que os carnês da prefeitura de IPTU que estão chegando só são enviados pelos Correios, não tem ninguém que tem a atribuição e a responsabilidade de entregar o IPTU na casa das pessoas, né? Então as pessoas ficam atentas, alertas, né? E tem muito golpe hoje, né? Mas enfim, então a nossa proposta é cada vez mais oferecer alternativas para o contribuinte, agora para que ele tenha segurança. Agora, nós tivemos esse ano uma dificuldade na tratativa com os bancos. O sistema financeiro brasileiro, ele é imperial. E ele faz aquilo que ele naturalmente quer e que traz mais resultado para ele. Nós tivemos que abrir um processo de credenciamento público para convidar as instituições financeiras a participarem, quem que vai arrecadar os tributos do município. As taxas, né, as tarifas que nós vamos pagar, porque o que se pede, inclusive, é absurdo por autenticação. Então, nós fizemos um processo onde apareceram as grandes instituições, que são 5 hoje do nosso país, todas elas hoje estão credenciadas, porém, eles não recebem no caixa, dentro da agência mais. Aliás, não é só IPTU, não recebem mais a CPFL, não recebem conta de água, não recebem diversos tipos de carnê que antes eram pagos no banco. Hoje, o banco não é um lugar mais para você pagar contas. E transferiram boa parte desses pagamentos para os caixas eletrônicos, que é onde, inclusive, tem autorização para a gente fazer o pagamento. E transferiram também para os pontos de correspondentes, tipo Caixa Aqui, correspondentes bancários de supermercados, farmácias. É mais fácil para o contribuinte? Eu até acho que tendo mais rede, sendo mais capilar, é mais fácil, é mais interessante. Mas, de novo, só a Caixa Econômica Federal nós conseguimos fazer um acordo, e ainda a um preço bastante caro, para que o contribuinte possa pagar o IPTU dentro da agência, aqueles que não têm nenhuma outra alternativa dessas que eu mencionei para os senhores aqui. Então, é um processo que se afunila. Nós não temos poder de mudar essa sistemática dos bancos, só o Banco Central, né? E eles operam num regime muito leonino, ou seja, o contrato é muito bom para os bancos, né? A tarifa que é cobrada é muito alta, e o município tem que zelar pelo uso do dinheiro público. Daí, talvez algumas dificuldades que tivemos esse ano, mas que acho que já foram superadas, e que a partir do próximo ano, certamente, no calendário das pessoas já tem a possibilidade de fazer um planejamento de novo. Quanto mais seguro for essa transação, e que a gente não precisar de intermediário, muito menos de papel, mais seguro para o contribuinte. É assim que nós estamos planejando. Com relação aos parcelamentos, vereador, nós estamos lá, desde o ano passado, já estávamos estudando um refis municipal. O ano passado ele foi inviabilizado em razão da situação de déficit que estava o município. Não havia como fazer ali a demonstração
de renúncia de receita, conforme está estabelecido no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e nós, naturalmente, não poderíamos trazer para cá um projeto de lei maculado em razão da sua legalidade. Estamos lá fazendo um novo estudo agora para 2018 e queremos trazer para essa casa o mais breve possível uma proposta, né, que, de novo, nós não temos aqui o nosso planejamento fiscal, esse ajuste que eu acabei de explicar para os senhores, não tem por objetivo criar programas recorrentes de refis para que o contribuinte já fique com um sinal aqui, se eu não pagar lá na frente, eles fazem algum e eu pago mais adiante. Primeiro que é um grande equívoco, que é muito mais caro. Quando você não paga um tributo, a incidência de juros, presidente Valdeci, que incide sobre o principal, quando você deixa de pagar, é muito alta. Não tem aplicação financeira que remunere você daquele montante que você vai deixar e vai ter que pagar para a correção da Selic e o juro que vai incidir. Então, é sempre muito caro para o contribuinte deixar o tributo sem pagar. E aí, nós entendemos que um momento, inclusive econômico, muito difícil para todos os agentes econômicos do país, e as empresas, os empresários, as pessoas físicas, o MEI, enfim. E nós vamos, naturalmente, preparar, dentro da nossa capacidade, da nossa limitação fiscal, preparar um projeto e encaminhar para esta casa, no sentido de oferecer essa oportunidade para o contribuinte. Tá? De oferecer a possibilidade de regularização, no momento onde, de novo, a economia está bastante danificada, em razão de um histórico que não vou ficar repetindo aqui, que todos os senhores conhecem, mas que é necessário dessa oportunidade para o contribuinte, dentro da legalidade, e que o município também seja beneficiário dessa renda extra que pode vir, e que naturalmente pode ser empregada aqui nas políticas sociais. Enfim, estamos aqui preparando essa ideia sua, acho que é interessante, Ed Carlos, vereador Ed Carlos, de tentar desconcentrar essa possibilidade, porque muitas vezes a pessoa que está lá no bairro, ou não tem a informação, ou não foi até o poupa-tempo para fazer a sua renegociação. Enfim, talvez a gente possa até fazer uma parceria com o PROCON ter uma viatura que volta e meia está nos bairros para ajudar o contribuinte, o cidadão a fazer ali, o consumidor a fazer uma recuperação daquela que é um prejuízo eventual que ele tem ali com o comércio, ou o seu nome está no Serasa, aquela coisa toda. Talvez a gente possa fazer uma parceria, vamos tratar com o Fernando, que é responsável pela área do PROCON, quem sabe a gente pode estar fazendo uma parceria e ajudando o consumidor, que também é o contribuinte, a regularizar a sua situação assim que a gente encaminhar a proposta de projeto de lei para cá. E com relação ao último ponto aqui, os dois últimos pontos, com relação à informalidade, vereador de Carlos, que você coloca, é uma preocupação permanente que nós temos, né? Quando a economia fica muito agressiva, que a gente chama, como nós vemos um período muito austero, as empresas todas fazendo downsizing, né? Ou seja, diminuindo de tamanho, dispensando funcionário, contratando funcionários por valores menores do que aquele salário que o anterior ganhava, enfim. Isso tudo aconteceu, ainda está acontecendo, a indústria fez um ajuste muito pesado, até porque nós disputamos a competição do mundo todo com o comércio mundial, a produção mundial, nós estamos fora. Infelizmente, o Brasil ficou fora das cadeias produtivas globais nos últimos anos. A nossa indústria automobilística, que era fortíssima, perdeu o posto, por exemplo, para a indústria do México, onde nós podíamos exportar veículos para toda a América Latina e para a Europa. Enfim, tem mais um ponto da anistia que eu vou tocar aqui no final. Enfim, nós temos claro que nós perdemos aqui um pouco o bonde da história, que agora temos que recuperar, né? E nós aqui no município temos uma preocupação, nós temos já 11 mil MEIs aqui, tanto é que no ano passado o prefeito sugeriu que a gente fizesse uma campanha, fizemos junto com a TVT, inclusive, com os escritórios de contabilidade, com a associação comercial, com o CDL, ou seja, envolvendo todo mundo e fazendo uma campanha para formalizar aqueles que têm algum tipo de atividade, que ainda não se formalizaram, até porque ele tem algum benefício, inclusive previdenciário, quando ele se aposenta. Então, nós temos sim que investir nessas campanhas de melhoria das condições, desburocratizar, simplificar e, naturalmente, colocar as pessoas de maneira formal, para que elas possam gerar renda, receita e recursos para a economia formal. Isso nós estamos preocupados e vamos continuar investindo nesse processo.
E com relação à anistia, é um tema muito caro, né, para o município. Eu tenho a impressão que o Ministério Público não abre nenhuma possibilidade, Fábio Nadal, você que é um jurista que acompanha essas posições, como no passado já houve, né? Essas regularizações, elas estão cada vez mais fadadas a seguir o regramento jurídico estabelecido. Ou seja, nós temos que cada vez mais cumprir as regras que estão estabelecidas e dar oportunidade para que as pessoas façam isso de maneira simplificada, que é o que eu estou dizendo aqui. Agora, processos de anistia, eu não vejo condição da gente tocar, mandar projeto de lei para cá, porque eles são, primeiro, de natureza jurídica questionável, e segundo, que tem, de novo, o fiscal da lei está sinalizando para a gente que isso não deve ser feito dessa forma. Tá? Então, eu não contaria com esse tipo de expediente nos próximos períodos. Eu queria só dar um dado para os senhores aqui muito preocupante. Veja, mesmo num processo de recuperação, eu tenho aqui a geração de emprego dos principais municípios do Brasil e eu separei aqui de Jundiaí. Em 2010 agora, em 2017, desculpa, nós fechamos com 159 mil empregos formais em Jundiaí. Em 2016, nós tínhamos 165 mil empregos. Em 2015, antes da crise, nós tínhamos 178 mil empregos formais. Nós voltamos no mesmo patamar de empregos de 2009. Vejam o quão preocupante é quando a economia dá essas travadas que deu agora, em razão da irresponsabilidade fiscal com que o nosso país foi conduzido e que contaminou toda a economia e que nós entramos numa crise aqui que agora nós estamos começando a deixar lá para trás. Veja o dano social que isso provoca. O dano social que isso provoca. Enfim, não podemos naturalmente esmorecer, temos que cada vez mais fazer políticas públicas que estimulam o emprego, a renda, que é o que nós estamos buscando aqui nessa gestão do prefeito Luiz Fernando Machado. Não, então, acabei de falar aqui, são 159 mil desempregados. Márcio, assim, nós vivemos numa célula aqui, regional, que representa o conjunto do Estado e o conjunto do país. Se a gente imaginar que é uma amostra diferente, não é. Ou seja, o desemprego hoje é de 11,8% no país, o desemprego formal, só o desemprego, e eu imagino que nós devemos ter uma taxa um pouquinho menor. O Estado de São Paulo é maior, é 18%. Nós devemos ter uma taxa intermediária aqui, menor que a do Estado e um pouco maior do que a do país, porque é uma região altamente industrializada, que passou por um processo de downsizing também. Todas as nossas indústrias, com qualquer CEO que você conversa, eles reduziram o número de empregados, né? Reduziram, inclusive, aqueles empregados que ganhavam mais, foram substituídos por aquele que ganha um pouco menos, fazendo aquela função e mais alguma. Enfim, houve uma mudança de modelo econômico, inclusive, para as empresas se tornarem competitivas para competir com as outras empresas do mundo todo, né? No mundo globalizado. E a única diferença é que o nosso país continua cobrando uma carga tributária que não deixa ela competir em condições de igualdade com outros lugares do mundo, né? Enfim, mas eu imagino que a gente esteja nesse intermediário, porque se a gente tinha 178 mil empregos em 2015 e agora nós temos 159 mil, imagine você com alguma recuperação que já aconteceu no ano passado, hein? Com alguma recuperação. Mesmo assim, nós ainda estamos em situação desfavorável. Vereador Romildo. Bom dia, secretário. Bom dia, Romildo. Quero cumprimentar os vereadores, senhor presidente. A minha pergunta é muito rápida, senhor secretário. Sabemos hoje que tem uma dificuldade com a crise, né? E hoje, a força-tarefa hoje dessa administração é continuar a entregar as obras aí que estão em andamento. Para novos investimentos, a gente vê que tem uma dificuldade, e também quando se fala em criar imposto, alguma carga tributária, fica muito difícil aí para a população por questão da crise. Mas temos também alguma coisa que pode trazer recursos para os cofres públicos, né, na questão da arrecadação.
Hoje nós temos aí bairros que está irregular, né, que falta regularizar. Nós temos uma medida provisória 759 do governo federal, que ela virou lei, né, e que hoje fica mais fácil a regularização de um bairro, ou seja, é só um pouco de força de vontade e acreditar que esse bairro, com a regularização dele, ele vai trazer mais recursos para os cofres públicos. Vamos supor, hoje o Novo Horizonte uma trazia aí uma conta básica aqui que eu fiz, ele trazia em IPTU, ele trazia aí uma renda de mais ou menos 8 milhões para os cofres públicos. E aí outros bairros, feito Tamoio, feito São Camilo, que podia também estar participando dessa regularização. Eu acho que falta ter mais um pouco de força-tarefa aí com esses bairros para a regularização dele, para também a prefeitura, os cofres públicos, poder arrecadar também dessas pessoas, que às vezes a pessoa está lá, e lógico, ele quer que seja regularizado e trazer e pagar esses impostos. Eu acho que seria uma medida eficiente e com um pouco de rapidez ela trazeria recurso mais rápido. Essa é a minha pergunta. O vereador Romildo tem razão, né? A gente precisa regularizar, até porque a gente tem o apoio agora de legislação federal, temos também um decreto estadual que ajuda muito nesse processo de regularização. Temos programas, inclusive, né? O Cidade Legal, temos programas municipais que ajudam nesse processo, e os 2 bairros que você mencionou já são objeto, inclusive, desse trabalho, né, Romildo? Por exemplo, o Novo Horizonte, nós estamos na etapa agora de abrir as ruas, né? Já abrimos, aliás, as ruas, a Unidade de Gestão de Infraestrutura, junto com o FUMAS, fez a abertura das 4 ruas para fazer a ligação com a Estrada Municipal do Varjão, o que vai, naturalmente, já propiciar um avanço no processo de regularização fundiária, que precisa ser consumado para depois a gente, naturalmente, aí sim fazer o lançamento, quer dizer, atribuir a propriedade e a posse para aqueles que são os moradores, e, em concluindo a regularização fundiária, é óbvio que nós podemos fazer o lançamento tributário para que esses contribuintes passem a pagar o imposto, que você até já fez uma conta aí básica do quanto geraria. E isso é óbvio que é importante para o município, além do meio ambiente urbano ficar em condições muito mais adequadas ao que é a cidade de Jundiaí, é indiscutível que isso gera renda, e essa renda certamente vai ser revertida para melhorar cada vez mais aquela região que é uma demandante forte, né? Nós temos uma demanda forte de saúde lá, que nós estamos agora propiciando a entrega da UPA, né? Nós temos creche, tem uma que a obra, infelizmente, a empresa contratada não conseguiu dar cabo da obra lá ela está no residencial Jundiaí, o nome ainda? Jundiaí, né? Enfim, que nós estamos retomando a licitação para poder concluir. Teremos, naturalmente, aquela unidade que é a UBS, que deve se incorporar no processo de gestão junto com a UPA, para montar a clínica da família, e aquele espaço será revertido para a educação, e certamente lá também nós teremos o espaço de creche, que deve caber lá mais umas 150 vagas para 2019, isso está programado. E temos o centro comunitário também do Novo Horizonte, que já está sendo revertido para a educação, abrir sala de aula lá também. Ou seja, então o investimento social, ele se acelera na medida em que você tem uma arrecadação melhor. Essa era a proposta, inclusive, para o IPTU, que infelizmente não avançou, mas que certamente com essa regularização nós vamos levar, ou seja, o imposto que vai ser arrecadado lá vai voltar para o próprio morador. Você tem razão. E no São Camilo, quando a gente fez o projeto de abertura da via, do sistema viário, em 2011, 2012, o Ministério da Cidade aprovou o projeto, e a administração anterior continuou o projeto, mas fez uma alteração pequena nele, nós tínhamos um processo de regularização do bairro, que acabou virando um processo de regularização fundiária, né, vereador Márcio? Então, existe um compromisso junto ao Ministério da Cidade, do município, fazer a regularização fundiária daquela área, onde a gente abriu o sistema viário, só que a gente não cortou o bairro como um todo, como estava programado, e ele acabou descendo ali para o Jardim da Fonte. Ainda assim, há uma melhoria importante no sistema viário que propicia, na parte de urbanismo, a regularização daquelas casas, né, que estão ali naquele miolo onde não estão regularizadas, né? Mas esse é o processo que a FUMAS já está tocando, já está dando
conta dele daqui por diante, né? Enfim, então esses 2 bairros já estamos trabalhando em cima deles e eles devem sim futuramente estar gerando o imposto, o IPTU, para que os seus moradores também tenham melhorias nos seus equipamentos sociais. Além de outros, né? Você falou também de Jardim Tamoio, a mesma direção, ou seja, sem especificar mais outros lugares aqui, assim como o prefeito quer que a gente tenha uma atuação muito forte também, Jardim Sorocabana, né? Que é um compromisso realmente da gente, ali já é uma questão de você retirar aquele núcleo de moradia ali e viabilizar um outro local para o assentamento deles, enfim. José Antônio Parimosca, eu tenho uma pergunta, não sei se cabe nessa audiência, mas recebi alguns questionamentos referente ao gasto com pessoal e o dissídio do período infracionário do ano passado e do início desse ano. Como que vai ficar esse planejamento? Esse ano nós temos eleições, não sei se a eleição presidencial influencia referente ao dissídio só municipal. Não deve ter nenhum tipo de interferência na política municipal. Nós, no ano passado, não pudemos dar nenhum tipo de reajuste, né, em razão da situação fiscal que eu já explanei aqui, e assumimos um compromisso com o sindicato naquele momento que nós faríamos a reposição inflacionária em 2018. Né? Nós estamos já em 2018, é óbvio, de novo, eu já expliquei aqui que o cenário é um cenário ainda de recuperação, e já abrimos a mesa permanente de negociação com o novo sindicato que assumiu agora a partir de 1º de janeiro, em fevereiro, né? Acho que ele assumiu, enfim, 1º de fevereiro, e já iniciamos as tratativas e os entendimentos para a gente começar a fazer conta, vereador Gustavo, a partir dos compromissos que nós estabelecemos, ou seja, a reposição inflacionária do período passado, né? Esse foi o compromisso que nós assumimos, e como a gente sempre assume compromissos que nós trabalhamos para cumprir, assim vai ser com relação ao dissídio. O que nós temos que fazer é olhar para aqueles reajustes, afinal, nós estamos dando inclusive uma última parcela, pagando uma última parcela daquele reajuste de 2015, que se estendeu para 2016, 2017 e pega agora um pedaço de 2018. Ou seja, nós temos um pedaço ainda da despesa de pessoal sendo comprometida com reajustes que foram dados no período passado e que não foram extensivos a todos os vereadores, a todos os servidores, né, que ele foi feito por recomposição de acordo com as categorias. E muita gente acabou ficando para trás. Mas, enfim, a gente está fazendo conta, está preparando o planejamento daquilo que a gente se comprometeu e nos próximos dias, certamente, a gente já começa a ter um pouco mais claro o cenário de 2018 de receita e dos compromissos com o pessoal que nós estabelecemos. Agradeço ao gestor José Antônio Parimoschi pela explanação, toda a sua equipe, o vereador Cícero, o vereador Márcio Pentecostes, com um novo visual, o vereador Ed Carlos Vieira, Valdeci Vilar Mateus, Cristiano Lopes, José Galvão Braga Campos, o Tico, uma vez vereador, sempre vereador, está aqui na casa, nosso procurador. Muito obrigado, está encerrada esta audiência pública.